Primeiro ano, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura da poesia. Possivelmente eu já marquei a videoconferência, já devo ter dado a aula sobre isso. Porém, como nem todo mundo tem acesso, então resolvi botar a aula que eu dei na videoconferência agora nesse vídeo, tá? Então, vocês já manusearam esse slide, vocês fizeram o mapa mental, mas é a hora da gente tirar, né, qualquer dúvida que tenha restado aí ao longo dessa aula, desse slide. E para vocês terem um registro também, já que eu não estou presencialmente, né? Uma nova forma da gente trabalhar a educação. Então, pode ser que eu dê umas pausazinhas aí, porque eu tô com a rinite. Então, às vezes, eu vou precisar pausar o vídeo para dar umas espirradas, mas relevem isso. Então, a gente já trabalhou bastante esse conceito de poesia e poema, a diferença, né? O poema é o concreto, aquilo que está no papel, aquilo que a gente olha, que a gente toca. E a poesia, ela é o abstrato. É algo que se entende exatamente pela emoção, né? Pelo esse aspecto imaterial do texto. Então a gente tem poesia não apenas no poema. A gente pode encontrar poesia em qualquer outra arte, né? A gente pode ter poesia na pintura, na escultura, na música, isso é muito comum. E em outros tipos de texto também, em textos narrativos, em peças publicitárias, né, em um filme, né, em outros tipos de texto também. Como é o exemplo aí que a gente tem nesse próximo slide. Né, a gente tem dois exemplos da literatura, né, um trechinho de um poema de Manuel Bandeira e um trechinho da obra Iracema, de José de Alencar. O primeiro é um poema, né, e a gente conhece que é um poema pela estrutura, se vocês perceberem. Não tem um narrador, não tem. Ele é escrito em versos, não tem aquela estrutura narrativa que a gente conversou na última aula presencial. Então, ele não é um texto narrativo. Ele faz parte do gênero lírico, né? O texto de baixo, de Iracema, é um texto de gênero narrativo. Ele tem um narrador, ele tem um enredo, ele tem o tempo, tem os personagens, tem tudo aquilo que caracteriza como texto narrativo. Mas também, principalmente nesse trechinho aí, se vocês lerem, eu não vou ler porque a minha rinite tá bem atacada hoje. Mas aí é só vocês lerem, vocês vão perceber que existe também uma emoção aí. Então existe a poesia também aí, nesse trechinho do livro Iracema. Assim como tem poesia no poema de Manuel Bandeira. Espero que tenha ficado bem claro isso, né? Então, às vezes, como eu disse a vocês, poema e poesia, eles podem ser usados como sinônimo, né? Como eu disse a vocês, o poema precisa ter poesia, né? Mas não é só no poema que a gente encontra poesia, né? Então, para ser poema, ele precisa de uma estrutura, como a gente já vem conversando. Então, há versos, métrica, estrofes, rimas e ritmo. Tudo isso são elementos que compõem a formação de um poema, né? Então, é exatamente isso que a gente vai estudar agora nessa aula. Então, cada linha do poema é um verso. E quando a gente junta os versos, nós temos as estrofes. Quando os versos eles são agrupados, eles formam uma estrofe. Então, vocês às vezes veem versos agrupados, aí pulam uma linha, mais versos agrupados. Então, esse agrupamento de versos nós vamos chamar de estrofes, tá? Então, só lembrando, verso, cada linha do poema, e estrofe é o conjunto, né? O agrupamento de versos, né? Quando um verso ou uma estrofe inteira, ela se repete, a gente dá o nome a essa repetição de estribilho, tá? Estribilho é exatamente essa repetição ou de um verso ou de uma estrofe inteira, né? Então, os poemas, eles têm formas
fixas. Eles têm algumas características, né, em relação ao número de versos. Então, em relação ao número de versos, de estrofes e rimas, então, nós temos algumas formas fixas. Por exemplo, o acróstico, ele é aqueles poemas que as letras iniciais dele formam um outro nome, né? Então, a gente chama de acróstico. Às vezes a gente tem, formando a letra, com as letras iniciais de cada verso, o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, né? Então, esse tipo de verso, de poema, nós damos o nome de acróstico, tá? Quando as primeiras letras, as letras iniciais de cada verso, na vertical, eles formam um nome, tá? A balada é aquele poema que tem a estrutura de 4 estrofes, sendo dessas 4, 3 oitavas ou 3 décimas, né, que é de 8 ou de 10 versos, e uma estrofe de 4 ou 5 versos. Então, toda vez que você tiver um poema que tenha 4 estrofes, 3 dessas estrofes ela tiver de 8, ou entre 8 e 10, ou 8, entre 8 não, ou 8 ou 10 versos, e uma só estrofe tenha 4 ou 5 versos, a gente dá o nome a esse tipo de poema de balada. O haikai, né, ele tem uma origem japonesa e ela é composta por uma estrofe com 3 versos. E esses 3 versos, o primeiro verso tem que ter 5 sílabas poéticas, o segundo tem que ter 7 sílabas poéticas, certo? Aí a gente chama de haikai. O soneto, que é a forma mais clássica dos poemas, aquelas que os poetas elas sempre têm como clássico, como tradicional, é o soneto, né? É aquele poema que tem exatamente 14 versos e ele é dividido em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são de 4 versos e as 2 últimas estrofes são de 3 versos. Então, é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, né? A trova, ela é o poema composto de uma estrofe de 4 versos com 7 sílabas poéticas, o que a gente chama de redondilha maior, certo?